Bjorn Ironside foi um renomado chefe nórdico e lendário rei da Suécia, celebrado tanto por seu espírito guerreiro feroz, quanto por sua linhagem como filho do famoso herói viking Ragnar Lothbrok. Seu nome ecoa pelos anais da história por seus ataques ousados pela Inglaterra, França Ocidental e até mesmo pelas distantes costas do Mediterrâneo. Com o tempo, ele ascendeu ao poder como soberano da Suécia e é creditado como fundador da Casa de Muns, uma dinastia real que governaria a Suécia até por volta do ano 1060. Os feitos e o legado de Bjorn são preservados em diversas fontes medievais. Ele aparece na saga de Ragnar Lothbrok e no conto dos filhos de Ragnar, na Gesta Danorum, na saga de Ervarar, nos feitos dos duques normandos, entre outros. Neste vídeo, nós percorremos as fontes antigas que relatam a vida de Bjorn Braço de Ferro, descobrimos as origens de seu nome temido e acompanhamos o curso de seus ataques ousados e feitos lendários. Em vez de misturar as sagas em uma única linha do tempo, vou contar a história de Bjorn como ela é narrada em cada relato individual, honrando a voz de cada autor e preservando os detalhes únicos de suas narrativas. Bjorn Braço de Ferro aparece pela primeira vez na Gesta Danorum, em um episódio relacionado ao seu pai, Ragnar Lothbrok. Esta grande crônica foi escrita por saxo-gramáticos no final do século XII, muitos séculos após a época de Bjorn. Ainda assim, ela permanece como a realização literária mais ambiciosa da Dinamarca medieval e uma pedra angular para compreender sua história inicial. De acordo com a Gesta, quando Ragnar subjugou os saxões e impôs tributos sobre eles, ele soube que Harold, o rei da Suécia, havia morrido e que seus próprios filhos haviam sido privados de sua herança pela traição de Saul, que havia tomado o trono. Ragnar convocou a ajuda de seus filhos, Bjorn, Fridlif e Hadbard, e marchou sobre a Suécia. Saul o encontrou no campo e lhe ofereceu a escolha entre uma batalha campal ou um duelo. Ragnar escolheu o combate individual. Saul então enviou seu campeão Starkard, famoso por sua coragem, acompanhado por seus 7 filhos. Ragnar, levando 3 de seus próprios filhos ao seu lado, lutou à vista de ambos os exércitos e venceu o duelo. Nessa batalha, Bjorn se destacou acima de todos os outros. Ele derrubou muitos inimigos e não sofreu nenhum ferimento, pois diziam que seus flancos eram tão duros quanto ferro, assim ganhando o nome de Ironside. Em gratidão por sua valentia, Ragnar o recompensou com o senhorio da Suécia. Mais tarde, quando Ragnar foi capturado e morto pelo rei Eilert da Nortúmbria, Bjorn recebeu a notícia. Enquanto jogava dados, apertando a peça com tanta força que o sangue escorreu de seus dedos e respingou sobre a mesa. Ele disse amargamente que o lance do destino é mais volúvel do que a jogada de qualquer dado. Bjorn então reuniu uma frota de 400 navios e navegou para a Inglaterra. Lá ele desafiou abertamente a ela para enfrentá-lo em batalha. Quando capturaram o rei, eles esculpiram a forma de uma águia em suas costas, regozijando-se por marcar seu inimigo mais cruel com a ave de rapina. Depois eles salgaram suas feridas, condenando-o a uma morte horrível. Essa forma de execução ficou conhecida como a Águia de Sangue. Tendo vingado seu pai, Bjorn Ironside retornou ao seu próprio reino e assim termina sua história na Gesta Danorum. De acordo com a saga de Ragnar e seus filhos, composta por um autor islandês anônimo no século XIII, o conto se baseia em antigas lendas e tradições orais que entrelaçam história e mito da era viking. Nesta saga, Ragnar Lothbrok se casa com Oslok, filha do herói Sigurd, o matador de Fafnir, que na lenda nórdica matou o dragão Fafnir. Da união deles nasceram 4 filhos famosos: Ivar, o Desossado, Bjorn, Costas de Ferro, Vitsuk e Sigurd, Olho de Serpente. Os filhos de Ragnar partiram para saquear pela Inglaterra, Normandia, França e Lombardia.
Disse que a aventura mais ousada deles foi capturar a cidade de Luni, pois tinham a ambição de marchar sobre a própria cidade de Roma. Seus feitos tornaram-se os mais celebrados em todas as terras do norte onde se falava a língua nórdica. Quando finalmente retornaram ao reino de seu pai na Dinamarca, dividiram os territórios entre si. Para Bjorn Ironside Felupsala, o coração da Suécia e as vastas terras que lhe eram subordinadas. Assim termina a história de Bjorn na saga de Ragnar e seus filhos. O Chronicon Fontanellese, uma crônica anônima composta entre os anos 800 e 4856, registra um dos relatos mais antigos de Bjorn Ironside. No ano de 856, uma grande frota dinamarquesa, comandada pelo Duque Sitrick, subiu o rio Sena e avançou até a fortaleza de Bitris. Após 33 dias, em 19 de agosto, outro líder nórdico, Bjorn, chegou com uma poderosa frota própria. As duas forças se uniram, espalhando fogo e devastação pelas terras até a floresta de Perche. Lá eles foram enfrentados pelo rei Carlos, o Calvo, e seu exército, que lhes impuseram uma derrota esmagadora. No ano seguinte, Sitrick se retirou do rio enquanto Bjorn se fortificou em uma ilha, construindo uma fortaleza ali. No ano de 859, o rei Carlos o sitiou pelo mar, cercando-o com um bloqueio naval. No entanto, a rebelião do rei Luís, irmão de Carlos, e outros conflitos internos forçaram o rei a abandonar o cerco, poupando assim Bjorn de ser capturado. Bjorn reaparece nos Anais de São Burton. Esses anais, uma coleção de crônicas francas que cobrem os anos de 830 a 882, foram compostos em latim medieval por vários autores, e não por uma única pessoa. Esses anais registram os assuntos políticos, religiosos e militares da França Ocidental nos anos turbulentos após a divisão do Império Carolíngio de Carlos Magno. Nessas páginas, muitos historiadores identificam Bjorn Ironside sob o nome de Berno. O registro do ano de 858 conta que Berno, um líder dos piratas nórdicos no rio Sena, apareceu diante do rei Carlos o Calvo em seu palácio. Lá, entregando-se nas mãos do rei, jurou fidelidade e prometeu lealdade. Os Feitos dos Duques Normandos foi escrito por Guilherme de Jumièges, um monge normando por volta do ano 1070. Em sua obra, ele relata as origens dos normandos e as incursões nórdicas na França, além dos lendários líderes vikings que antecederam Rollo, o primeiro duque da Normandia. O texto afirma: na época, Lodbrok, um pirata extremamente cruel das regiões do norte, foi levado por uma tempestade até as costas da Nortúmbria. Ele deixou para trás filhos de grande ferocidade, entre eles Björn, que liderando frotas de dinamarqueses e nórdicos trouxe ruína ao reino dos francos. Björn corresponde claramente a Bjorn Ironside, conhecido das sagas nórdicas e dos anais francos. De acordo com Guilherme, o chefe viking Hasten, agindo como padrasto de Bjorn, concebeu uma ideia ousada de colocar Bjorn Ironside no trono do Império Romano, para que ele se tornasse governante das terras do Mediterrâneo. Juntos, eles elaboraram um plano para saquear as costas do mundo antigo, trazendo tanto riquezas quanto glória para sua horda viking. Os vikings partiram do rio Loire, o mais longo da França, a bordo de uma formidável frota de 62 navios, cada um sendo uma embarcação de guerra rápida e mortal. Seus dracares, projetados tanto para velocidade quanto para manobrabilidade, eram ideais para ataques em costas distantes, permitindo que os vikings atacassem rapidamente. O primeiro alvo deles foi a Península Ibérica, onde os vikings aproveitaram a relativa fraqueza dos reinos cristãos e os conflitos constantes entre os governantes locais e os sarracenos muçulmanos. No ano de 859, o Reino das Astúrias, localizado no que hoje é o norte da Espanha, era governado pelo rei Ordonho I, um monarca envolvido em uma guerra incessante contra os sarracenos. Esses invasores muçulmanos haviam varrido a Península Ibérica desde o ano 711, deixando destruição por onde passavam, ao estabelecerem um poderoso Estado Islâmico
que se estendia por grande parte da Espanha. Quando os vikings desembarcaram na costa das Astúrias, encontraram pouca resistência e rapidamente começaram a saquear a região. No entanto, o sucesso inicial deles logo foi desafiado. As forças cristãs locais, lideradas pelo conde Dom Pedro das Astúrias, reuniram suas forças e lançaram um contra-ataque, derrotando os vikings em um confronto sangrento. Apesar de sofrerem grandes perdas, Haston e Bjorn não se deixaram abalar. Eles voltaram seu foco para os próprios sarracenos, saqueando suas fortalezas e se envolvendo em uma série de escaramuças e cercos sangrentos. Uma das incursões mais gloriosas e audaciosas de sua campanha aconteceu no Emirado de Córdoba, um poderoso Estado Islâmico árabe que controlava grande parte do sul da Espanha. Haston e Bjorn cercariam a cidade de Algeciras, um importante porto na ponta sul da Península Ibérica. Por 3 dias eles sitiaram a cidade e suas forças sobrepujando os defensores. Depois de tomar a cidade, eles saquearam as casas dos ricos e queimaram até o chão as 2 mesquitas mais importantes da cidade. Com o ataque concluído, eles acumularam uma grande riqueza em ouro, prata e escravos, bens que mais tarde venderiam ou usariam para impulsionar sua campanha contínua no Mediterrâneo. Encorajados pelo sucesso, Haston e Bjorn voltaram seus olhares para o sul, atravessando o Estreito de Gibraltar para atacar o coração do norte da África. Os vikings navegaram até a costa do que hoje é Marrocos e Argélia, onde atacaram a dinastia Idríssida, um reino muçulmano governado pelos descendentes do profeta Maomé. Os vikings devastaram cidades costeiras, saqueando-as em busca de tesouros e capturando prisioneiros para vendê-los como escravos. Sua onda de destruição continuou em direção ao leste até as Ilhas Baleares, onde devastaram as ilhas de Maiorca e Menorca, e mais adiante até o Mediterrâneo Oriental, onde tomaram a cidade costeira de Orihuela. A campanha deles também os levou até a cidade de Necor, onde estabeleceram uma base temporária e mantiveram a cidade sob controle por um período de 8 dias. Com a aproximação do inverno, Haston e Bjorn procuraram abrigo na ilha Camergue, localizada na foz do rio Ródano, no que hoje é o sul da França. Aqui, eles descansariam e se reorganizariam antes de retomar a campanha. Seus próximos alvos foram as cidades ricas do sul da França, onde causaram destruição, saquearam tesouros e fizeram prisioneiros. Mesmo assim, suas incursões continuaram. A frota viking continuou avançando para o norte, chegando até Valence, antes de finalmente zarpar em direção à Itália. Em sua busca incansável por riqueza, glória e fama eterna, Bjorn Ironside e o astuto Haston zarparam pela acidentada costa italiana. Seus olhos estavam fixos em Luni, uma cidade que, com suas ruínas decadentes e arquitetura grandiosa, já foram símbolo de poder e esplendor. Para os invasores vikings, porém, suas paredes de pedra decadentes e monumentos imponentes guardavam uma promessa maior do que simples riquezas. Eles acreditavam ter encontrado a lendária cidade de a própria Roma, o coração do mundo antigo. Haston, sempre o estrategista, sabia que a força bruta sozinha não bastaria para vencer. Ele podia ver as imponentes muralhas da cidade e reconheceu que um ataque frontal seria inútil. Em vez disso, ele elaborou um plano tão ardiloso e astuto que entraria para os anais da lenda viking. Ele sabia que o fervor religioso da cidade seria sua fraqueza. Sob o disfarce de um homem moribundo em busca de redenção, Haston ordenou que seus homens o carregassem até os portões da cidade em uma maca. Ele fingia estar à beira da morte. Os guardas permitiram sua entrada. Logo se espalhou a notícia de que um senhor da guerra viking queria adotar o cristianismo antes de morrer. Movidos pela crença na redenção, eles o conduziram até a igreja da cidade. Uma vez lá dentro, Haston foi apresentado aos ritos sagrados da fé cristã, recebendo os sacramentos diante do clero da cidade, enquanto os fiéis rezavam por sua alma. Mas esse não era um homem humilde em busca de salvação. Em um momento de zombaria divina,
Heston saltou de sua maca. Ele reuniu seus homens e, num piscar de olhos, eles desceram sobre Lune como lobos sobre um rebanho de ovelhas. A cidade foi saqueada em um frenesi de violência. Riquezas foram roubadas, casas foram incendiadas e a outrora orgulhosa igreja foi profanada. Outro relato diz que a artimanha de Heston foi mais elaborada, alegando que ele abraçaria o cristianismo em seu leito de morte, apenas para simular a própria morte no dia seguinte. Os habitantes da cidade, enganados por sua encenação, permitiram que ele e 50 de seus homens vestidos com mantos entrassem na igreja para seu suposto enterro. Mas, quando os ritos fúnebres começaram, Heston saltou de seu caixão, sua espada brilhando no ar, e com um único golpe rápido decapitou o padre, espalhando ondas de medo pela cidade. Em um momento brutal de triunfo, os invasores vikings liberaram sua fúria sobre Lune, saqueando a cidade e seus tesouros. No entanto, a história do ataque toma um rumo inesperado. Enquanto Bjorn e Heston estavam em meio ao caos, reivindicando a vitória sobre a poderosa Roma, os habitantes da cidade os corrigiram. A cidade que eles haviam conquistado não era Roma. Era Lune, uma sombra do império que eles buscavam conquistar. Enfurecidos por essa humilhação, sua fúria explodiu. Os vikings ordenaram o massacre de todos os moradores do sexo masculino e a captura de muitas mulheres e crianças, que mais tarde se tornariam seus escravos. Sem se intimidar, os vikings navegaram para o sul ao longo da costa italiana. Eles voltaram sua atenção para Pisa, onde seus dracares causaram estragos nas muralhas da cidade, saqueando-a. No entanto, quando a frota retornava em direção ao rio Loire, o destino lhes pregou uma peça cruel. Uma tempestade violenta atingiu a frota viking, e eles foram forçados a abandonar quase 40 de seus navios à mercê do mar. Mais 2 navios foram perdidos no Estreito de Gibraltar. Apesar disso, Bjorn continuou com sua frota abatida, mas ainda formidável. Ele voltaria sua atenção para a cidade de Pamplona. Lá, os vikings atacaram mais uma vez, saqueando a cidade. Os vikings chegaram a capturar o rei Garcia Íñiguez de Pamplona, mantendo-o como prisioneiro por um alto resgate. O preço pela libertação do rei foi de 70.000 dinares de ouro, uma moeda de imenso valor no mundo islâmico medieval. Com seus cofres transbordando de ouro, escravos e despojos de guerra, Bjorn e seus guerreiros voltaram para casa. A saga lendária é uma saga nórdica que se passa antes do assentamento na Islândia. As sagas provavelmente foram todas escritas na Islândia, aproximadamente do meio do século XIII até cerca do ano 1400, por um autor desconhecido. Um dia, Ivar virou-se para seus irmãos Hvitsuc e Bjorn e perguntou por quanto tempo eles continuariam ociosos em casa, deixando sua fama desaparecer em vez de crescer. Eles responderam que seguiriam o conselho dele como sempre fizeram. Então Ivar disse: "Vamos preparar os navios e reunir homens suficientes para tripulá-los. Vamos buscar ouro e glória para nós mesmos, se o destino permitir." Seus irmãos concordaram e juntos foram até Ragnar, pedindo navios e guerreiros experientes, habilidosos em saques e batalhas. Ragnar atendeu ao pedido deles, e quando tudo estava pronto, eles partiram em seus navios. Onde quer que lutassem, saíam vitoriosos, conquistando riquezas, homens e fama em todas as terras por onde passavam. Mas Ivar logo disse: "Não vamos descansar até encontrarmos uma força maior que a nossa, para que possamos testar nossa força." Seus irmãos perguntaram onde tal desafio poderia ser encontrado, e ele respondeu: "Em um lugar chamado Vitabair, onde são realizados sacrifícios pagãos. Muitos tentaram conquistá-lo, mas nenhum teve sucesso. Até mesmo nosso pai foi lá uma vez, mas foi forçado a voltar." "Seus defensores são tão poderosos assim?" perguntaram eles. "Ou é protegido por algum outro poder?" "Ambos", respondeu Ivar. "Os guerreiros de lá são fortes, e o próprio lugar é cheio de feitiçaria sombria. Ainda assim, eu gostaria de saber o que é maior, nossa coragem ou a magia deles." Então eles seguiram rumo a Reivitvaber. Quando chegaram às suas margens, prepararam-se para desembarcar,
deixando alguns homens para guardar os navios. O irmão mais novo deles, Rognvald, foi considerado jovem demais para tal perigo, então ele ficou para trás com parte do exército. Enquanto o exército de Ivar avançava, ele alertou seus homens sobre os estranhos guardiões inimigos. 2 cavalos castrados monstruosos, cujos gritos terríveis enlouqueciam todos os invasores. Mantenham-se firmes, disse Ivar. Não deixem o medo dominar vocês, pois nenhum mal lhes acontecerá enquanto eu estiver liderando. Quando os defensores soltaram as feras enfeitiçadas, elas avançaram urrando de forma tão terrível que até os guerreiros mais corajosos vacilaram. Vendo isso, Ivar, que nasceu sobre um escudo, pediu seu arco. Ele disparou suas flechas e ambas as criaturas caíram mortas. Assim terminou o terror que havia guardado a fortaleza por tanto tempo. De volta aos navios, Rognvald ouviu o som da batalha e disse: sortudos são aqueles que compartilham tal glória, enquanto eu fico para trás. Mas eu não vou ficar parado. Vamos todos desembarcar. E assim ele fez. Ele lutou com grande coragem, mas ali ele caiu. Os irmãos avançaram até a fortaleza, renovando o ataque. Os defensores cederam e fugiram, e os filhos de Ragnar os perseguiram em triunfo. Quando retornaram à fortaleza, os irmãos reuniram todo o tesouro que havia dentro. Depois, atearam fogo às casas e derrubaram as muralhas até que nada restasse além de cinzas e pedra. Com a vingança consumada, eles embarcaram em seus navios e partiram. De seu salão em Uppsala, governava o rei Stani, um homem poderoso e obstinado, sábio em seus conselhos, mas de temperamento feroz e profundamente devoto aos antigos deuses. Sua filha, Inimbjorg, era famosa em todo o norte por sua beleza. A arma mais temida de Stani era uma vaca sagrada chamada Sibilja, que diziam estar cheia de magia negra. Seus mugidos terríveis podiam levar exércitos à loucura, e enquanto ela guardasse a terra, nenhum inimigo ousava atacar as terras de Aistan. Certa vez, o rei Stein e Ragnar Lothbrok foram grandes amigos. Todo o verão eles faziam grandes banquetes um para o outro, mas esse laço foi rompido quando Ragnar não apareceu em um banquete de casamento em Uppsala, uma ofensa que a Stani não pôde perdoar. A briga começou quando Stani insistiu para que Ragnar se casasse com sua filha. Ragnar até prometeu se casar com ela por um tempo, mas Eusloag, avisada por 3 pequenos pássaros, revelou a ele que ela era filha de Sigurd, o flagelo de Fafnir, e Brynhild. Percebendo que Aslog era de uma linhagem mais nobre do que a filha de Stein, Ragnar desistiu do casamento e não voltou para a Suécia. Indignados com essa desonra, os filhos de Ragnar, Erik e Agnar, reuniram um exército e marcharam sobre Uppsala. Embora um mau presságio tenha marcado sua partida, com um homem sendo morto quando seus navios partiram, eles seguiram em frente sem se intimidar. Lá enfrentaram o exército do rei Stein. O rei soltou Sibilja diante de seus homens, e seus gritos terríveis preencheram o ar, semeando confusão e medo entre os guerreiros de Ragnar. Muitos caíram em meio ao massacre. Apenas Erik e Agnar mantiveram suas posições. Agnar foi abatido e Erik foi capturado. Ele recebeu uma oferta de paz e a mão da filha de Aistane, mas recusou ambas, escolhendo a morte em vez da desonra. Ele apenas pediu que seus homens fossem poupados. Então, erguendo-se sob as asas escuras dos corvos que circulavam, Erik foi levantado sobre uma floresta de lanças, encontrando seu fim com um orgulho destemido. Quando Bjorn ouviu a notícia, ele recitou um verso para sua mãe Auslau. Embora pouco tenha sido dito em palavras, um homem pode planejar vingança em seu coração, em seu peito veloz como um falcão. Não temos uma serpente nem uma cobra brilhante em nossos olhos, mas meus irmãos me alegraram. Vou me lembrar dos seus enteados. Quando 5 noites se passaram, Vitsuk e Bjorn prepararam 14 navios. 2 noites depois, quando 7 noites completas haviam se passado desde o primeiro juramento de navegar, Ivar havia preparado 10 navios próprios, e Auslog, a mãe deles, mais 10.
Então a família se reuniu falando sobre a força que haviam reunido. Ivar lhes contou que também havia enviado guerreiros montados para marchar por terra, para que seus inimigos fossem pressionados de todos os lados. A notícia logo chegou ao rei Aistane. Mensageiros chegaram ofegantes diante dele, contando como um exército feroz havia invadido suas terras, queimando, saqueando, não deixando nenhuma casa de pé e nenhum campo intocado. Vamos levar conosco Sibilja, nossa vaca sagrada, disse o rei, pois ela é uma deusa para o nosso povo. Deixem que ela corra à frente do exército, pois nenhum homem resistirá ao seu mugido terrível. Juntos vamos expulsar esse inimigo cruel e poderoso. E assim foi feito. Sibilja foi solta diante das fileiras, e seus gritos terríveis estremeceram o ar. Quando Ivar viu Sibilja avançando e ouviu aquele rugido sobrenatural, ordenou que seus homens levantassem seu próprio clamor, batessem espada contra escudo e gritassem seus gritos de guerra, para que a voz da besta fosse abafada pela fúria deles. Ele ordenou que seus escudeiros o levassem para a frente, mais perto do coração da batalha. Então Ivar pegou seu arco e disparou suas flechas. Cada flecha encontrou seu alvo, e a vaca encantada caiu, abatida em meio aos seus próprios gritos trovejantes. Os exércitos se encontraram em uma tempestade de aço. Jamais, disseram os suecos depois, haviam conhecido uma prova de força e coragem como aquela. Vitsuk e Bjorn lutaram como homens possuídos, abrindo caminho pela linha de batalha de forma que ninguém conseguia ficar diante deles. O chão estava vermelho com o sangue dos mortos e o grande exército de Stein foi derrotado. Muitos caíram onde estavam, outros se viraram e fugiram. Por fim, o próprio rei Stein foi abatido e os filhos de Ragnar conquistaram uma grande vitória. Então os irmãos decidiram entre si partir para saquear o Reino do Sul. Nessas guerras, eles atacaram todas as fortalezas que se opuseram a eles e ninguém pôde resistir ao seu poder. De lá, eles navegaram até chegarem à cidade chamada Luna. Nessa época, eles já haviam devastado quase todas as cidades e fortalezas de todo o Reino do Sul. A fama deles se espalhou tanto que nenhuma criança, por mais jovem que fosse, desconhecia os nomes dos filhos de Ragnar. Ainda assim, mesmo em meio ao triunfo, eles estavam inquietos. Eles juraram não descansar até chegarem a Romaborg, a poderosa cidade de Roma, famosa por sua riqueza, sua multidão de homens e sua glória. Mas eles não sabiam o quão longa seria a jornada, e seu exército era tão vasto que já não conseguiam mais alimentá-lo. Enquanto permaneciam em Luna, eles se reuniram para discutir o que deveria ser feito. Então apresentou-se diante deles um velho enrugado, de olhar afiado e astuto. Quando perguntaram quem ele era, ele disse que era um pobre andarilho que havia passado a vida viajando por muitas terras. Pelas palavras dele, os filhos de Ragnar souberam que o caminho para Roma era longo e perigoso, mais do que eram capazes de percorrer. Então eles mudaram o rumo e em suas andanças conquistaram muitas cidades que nunca antes haviam caído pela espada ou pelo fogo. Depois de saquearem por muito tempo no Reino do Sul, os irmãos então içaram as velas rumo ao norte para retornar ao reino do pai, onde o rei Ragnar governava. No entanto, eles nada sabiam sobre o destino dele ou as batalhas que havia travado, e seus corações ansiavam por notícias. Enquanto atravessavam as terras do sul, o medo os precedia. Onde quer que se espalhassem notícias de sua chegada, as pessoas fugiam de suas cidades, levando o que podiam, de modo que os irmãos encontravam pouco deixado para trás, nem comida nem inimigos para enfrentá-los. A jornada continuou até que eles chegaram à Dinamarca, chegando lá antes dos mensageiros do rei Aela. Lá permaneceram de prontidão com seus homens. Quando finalmente os mensageiros chegaram ao salão onde os filhos de Ragnar estavam festejando, eles entraram e se aproximaram do assento elevado onde Ivar, o sem-ossos, estava reclinado. Sigurd, o olho de serpente, e Vitsuk estavam jogando Nefetafel, o jogo dos reis, enquanto Bjorn, braço de ferro, estava sentado no chão, entalhando uma haste de lança.
Os enviados do rei Aela cumprimentaram Ivar com cortesia. Ele retribuiu o cumprimento e perguntou de onde vinham e que notícias traziam. O líder deles respondeu que eram homens da Inglaterra enviados pelo próprio rei Aela e que traziam notícias da morte de Ragnar. Ao ouvirem essas palavras, Hvitserk e Sigurd deixaram cair as peças do jogo das mãos e todos voltaram seus olhos para os mensageiros. Bjorn se levantou lentamente, apoiando-se em sua lança meio entalhada. Ivar pediu que eles contassem todos os detalhes de como seu pai havia encontrado seu fim. Então eles contaram a história desde o momento em que Ragnar desembarcou na Inglaterra até a hora em que ele deu seu último suspiro. Quando chegaram à parte em que Ragnar pronunciou suas últimas palavras, os jovens javalis irão rosnar quando souberem da morte do velho javali. Bjorn segurou o cabo da lança com tanta força que a marca de seus dedos ficou gravada nele. Quando a história terminou, ele bateu o cabo no chão e ele se partiu em dois. Então os irmãos se reuniram em conselho para decidir como poderiam vingar a morte do pai. Eles tripularam seus navios e partiram para a Inglaterra, tanto de noite quanto de dia, não permitindo que nenhuma notícia de sua chegada chegasse à costa antes deles. Logo, as notícias da guerra chegaram ao próprio rei Aela. Quando os dois exércitos se encontraram, começou uma grande e terrível batalha. Os filhos de Ragnar atacaram o exército de Aela com tanta fúria que ninguém conseguiu resistir a eles. A luta foi longa e difícil, mas finalmente os homens de Aela recuaram e fugiram. O rei foi capturado vivo. Então Ivar disse: "Agora é a hora de fazê-lo pagar pela morte que causou ao nosso pai. Que o mais habilidoso dos entalhadores de madeira venha e esculpa uma águia em suas costas, tão profundamente que as asas brilhem vermelhas com seu sangue." Os artesãos obedeceram, e o trabalho foi feito conforme Ivar ordenou. O rei Aela sofreu muito antes que sua vida o deixasse, e assim os filhos de Ragnar vingaram-se. Depois, o próprio Ivar permaneceria para governar a Inglaterra. Assim, Hvitserk, Bjorn e Sigurd retornaram ao norte para seus próprios reinos, enquanto Ivar mantinha domínio sobre as terras inglesas. E quando, com o tempo, todos os filhos de Ragnar estavam mortos, seus bandos de guerra se espalharam por muitas terras. Ainda assim, aqueles que um dia os seguiram diziam que nenhum outro rei jamais foi igual a eles em coragem, sabedoria ou poder. A saga de Ervarar, um conto lendário do século XIII, entrelaça tradições de antigas lendas heróicas germânicas. Entre suas muitas figuras, ela também fala de Bjorn Braço de Ferro. De acordo com a saga, Aistano, o Maligno, filho do rei Harald Vartuth, governou a Suécia após a morte de seu pai até ser morto pelos filhos de Ragnar, como contado na saga deles. Tendo conquistado o reino sueco, os filhos de Ragnar dividiram os domínios de seu pai entre si. Bjorn, Braço de Ferro, assumiu o trono da Suécia, Sigurd governou a Dinamarca, Hvitserk ficou com as terras orientais e Ivar, o Desossado, reivindicou a Inglaterra. Os filhos de Bjorn eram Eric e Refil. Refil tornou-se um renomado rei do mar e guerreiro, enquanto Eric sucedeu seu pai como rei da Suécia, mas reinou por pouco tempo. Após sua morte, Eric, filho de Refil, ascendeu ao trono, sendo um governante poderoso e um grande guerreiro por mérito próprio. A saga continua nomeando os descendentes de Bjorn Ironside como os antigos reis da Suécia. O suposto túmulo de Bjorn Ironside fica na ilha Manson, no lago Malarin, na Suécia. Medindo cerca de 20 metros de diâmetro e com 5 metros de altura, o túmulo faz parte de um campo de sepultamento maior que inclui 5 montes funerários, uma pedra rúnica e cerca de 145 círculos de pedras representando um conjunto de vestígios antigos. A lenda diz que o rei Bjorn Braço de Ferro foi sepultado neste túmulo, que é frequentemente chamado de Túmulo do Rei Bjorn. Bjorn Braço de Ferro é uma figura central em inúmeros contos de conquista e aventura dos vikings.
Embora os historiadores debatam a precisão dessas histórias, seu legado perdura na mitologia nórdica e no rica tapeçaria das lendas vikings. No topo do monte está uma pedra rúnica, embora apenas um fragmento permaneça, e sua inscrição também está incompleta. A pedra provavelmente data do final do século XI, tornando-a vários séculos mais jovem do que o próprio monte. De acordo com as sagas, após a morte de Bjorn, ele foi sepultado em um monte monumental próximo às margens do lago Malarim. Dizia-se que o monte era tão grande que podia ser visto do outro lado do lago, e, segundo relatos, estava repleto dos tesouros e riquezas que ele havia acumulado durante sua vida. Ao longo dos séculos, o monte tornou-se um local de reverência para guerreiros e chefes vikings que o visitavam para homenagear a figura lendária e buscar o favor de seu espírito. Alguns contos dizem que, à noite, os espíritos dos mortos se reuniam ao redor do monte e os sons de suas festas e celebrações podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Assim termina a história de Bjorn Braço de Ferro. Vou levar você para a Escandinávia e a Inglaterra dos séculos X e XI. Essa foi uma época de guerra constante, conflitos, traições e derramamento de sangue. Thorkel, o Alto, se destacaria entre seus companheiros de batalha por sua imensa habilidade de luta. Ele subiria nas fileiras dos vikings de Joms, os guerreiros mais selvagens e habilidosos da Escandinávia e possivelmente do mundo, e acabaria se tornando seu chefe. Esta é a história dele. Primeiro vamos analisar os primeiros anos de vida dele. Thorkel, o Alto, também conhecido como Thorkel, o Grande, teria nascido no final da década de 950. Ele era filho de Strut Harald, um jarl que governava o território dinamarquês da Escânia. Strut Harald era filho de Gorm, o Velho, o rei da Dinamarca, então Thorkel tinha sangue real correndo em suas veias. Quando Thorkel atingiu a idade adulta, disse que ele era mais alto do que qualquer outro homem. Isso, combinado com sua habilidade com as armas, o levaria à lendária Ordem dos Vikings de Joms. Então, Thorkel viajou até o castelo deles em Jomsborg, na esperança de se juntar aos famosos mercenários. De acordo com a saga dos Vikings de Joms, Thorkel, o Alto, e seu irmão Sigvald prepararam uma viagem para Jomsborg para ver se conseguiam entrar na lendária Ordem. O pai deles disse que seria sábio se juntar aos Vikings de Joms para aumentar sua fama e honra. Ele também dizia a eles: agora é hora de vocês dois, irmãos, provarem se realmente valem alguma coisa como homens. Os Vikings de Joms eram uma ordem de guerreiros vikings que tinham um modo de vida particular. Tornar-se um viking de Joms não era fácil. Apenas guerreiros de elite que já haviam provado seu valor podiam entrar na ordem. Um homem precisava provar seu valor com um feito de força, como levantar uma enorme pedra, ou teria que duelar com um verdadeiro viking de Joms e derrotá-lo em combate individual para ser admitido. Uma vez admitido, você teria que seguir um modo de vida rigoroso para fortalecer sua mente e seu corpo. Cada Joms Viking era obrigado a defender seus irmãos de armas e, se eles caíssem no campo de batalha ou de qualquer outra forma, suas mortes precisariam ser vingadas para que seu espírito ficasse em paz. Era proibido falar mal de outro membro pelas costas, pois isso era sinal de covardia. As vendetas entre os membros eram mediadas pelos oficiais, e os membros não podiam demonstrar medo ou fugir do campo de batalha. Todos os despojos de guerra deveriam ser divididos igualmente entre os membros e nenhum Joms Viking podia se ausentar da fortaleza por mais de 3 dias, a menos que estivesse em campanha ou tivesse permissão da Irmandade. Nenhuma mulher ou criança era permitida dentro das muralhas da fortaleza e nenhuma delas deveria ser feita prisioneira. Qualquer violação dessas regras resultaria na expulsão da ordem. Thorkel faria sua iniciação e entraria na ordem. Logo, ele teria seu primeiro contato com a batalha no ano de 986. Os vikings de Joms aceitaram o pagamento de Harald Dente Azul, o cristão, cujo objetivo era converter a Noruega e a Dinamarca ao cristianismo. Os vikings de Joms eram pagãos, mas lutavam por ouro, não por ética pessoal.
e se juntaram a Harald para lutar contra outro pagão, Hakon Sigurdarson. Thorkel estava ansioso para se provar em batalha diante de seus novos irmãos. A Ordem dos Mercenários navegou até a Noruega e pôde ver que estavam em menor número. Os vikings de Joms e suas forças aliadas tinham apenas 60 navios, enquanto o inimigo tinha 180. Thorkel sabia que um viking de Joms valia por 10 homens e não demonstrou medo. Antes do início da batalha, uma tempestade de granizo começou. Os navios então colidiram uns com os outros, e a Batalha de Ovjunkovar teve início. A batalha foi feroz e ambos os lados sofreram muitas baixas. Thorkel lutava com uma fúria quase em transe, matando qualquer um em seu caminho. No entanto, Sigvald, o novo líder da Ordem dos Joms Vikings, viu a devastação e a quantidade de guerreiros que estavam sendo massacrados e ordenou uma retirada. Isso resultou na desonra de seu nome. No entanto, ele continuaria sendo o chefe dos Joms Vikings. Thorkel participaria mais tarde da maior batalha naval da era viking, a Batalha de Swald. No ano 1000, os Joms Vikings se aliaram ao rei Olaf Tryggvason da Noruega. No entanto, nesta batalha naval em particular, Sigvald, o chefe dos Joms Vikings, traiu o rei Olaf e disse a ele que havia rumores de uma suposta emboscada planejada. Em seguida, ele o atraiu para uma emboscada real no Mar Báltico, e ele e os Joms Vikings massacraram seus homens. O rei Olaf então cometeria suicídio pulando no mar. O irmão de Thorkel, Sigvald, o chefe dos Joms Vikings, logo encontraria seu fim na Inglaterra. Thorkel sabia que seu predecessor havia sido ridicularizado após a Batalha de Ajunkovar por ter quebrado as leis sagradas da sua ordem de não recuar diante do inimigo e por não permitir que seus homens morressem gloriosamente no campo de batalha. Thorkel também sabia da traição de seu irmão na Batalha de Svald, mas pode ter ignorado isso, já que o rei Olaf queria converter o mundo ao cristianismo. No entanto, o nome e a reputação da Ordem Sagrada haviam sido manchados por covardia e traição. Thorkel, no entanto, um homem de honra, havia feito um juramento quando entrou para a Ordem, e a morte de Sigvald, seu antigo senhor e irmão, precisava ser vingada. Em agosto do ano 1009, Thorkel e seu grupo de guerreiros navegariam até Sandwich, na Inglaterra. Lá eles matariam, saqueando e pilhando por riqueza e por vingança. Thorkel acabaria levando seus homens até Canterbury, onde recebeu 3.000 libras de prata do povo de Kent para convencer a ele e seus homens a não atacar. Thorkel e seus homens agora residiriam na Inglaterra em vez de retornar ao seu castelo em Jomsborg. Em 8 de setembro do ano 1011, Thorkel retornou a Canterbury e sitiou a cidade por 3 semanas. Eles conseguiram tomar a cidade, mas a conquistaram por meio de traição. Um inglês chamado Aithmer deu a Thorkel as informações de que ele precisava para invadir a cidade. Logo, os Joms Vikings ocupariam a grande e rica cidade de Canterbury. Eles fariam muitos reféns importantes, como o arcebispo de Canterbury. Isso, no entanto, acabaria se mostrando um erro. O arcebispo converteria muitos Joms Vikings ao cristianismo durante seu cativeiro, criando tensão dentro da ordem. Os pagãos Joms Vikings sob Thorkel logo se cansariam do arcebispo e exigiriam 3.000 libras de prata por sua libertação. O arcebispo, no entanto, recusou corajosamente que pagassem resgate por El e disse ao povo para não pagar a ordem dos mercenários. Isso irritaria ainda mais os Joms Vikings. Mais tarde, em um grande banquete, os Joms Vikings se deleitariam com as histórias de glória e triunfo uns dos outros. E enquanto os guerreiros ficavam cada vez mais bêbados, sua atenção se voltava para o arcebispo. Eles começaram a atirar nele ossos de gado e ossos das mãos. Então um homem com um machado se aproximou. Ele matou o arcebispo, atingindo-o na nuca com o cabo do machado. Thorkel ficou furioso. Mesmo que o arcebispo tivesse causado problemas, ele não poderia mais pedir resgate por ele,
e Thorkel havia instruído seus guerreiros a não matá-lo. Durante toda a ocupação de Canterbury pelos Jomsvikings, eles faziam incursões no sul da Inglaterra, usando Canterbury como base de operações. Eles acabaram cessando seus ataques quando receberam uma série de pagamentos de Danegeld, que somaram cerca de 50 mil libras de prata. Thorkel então faria algo que nenhum líder dos Jomsvikings jamais havia feito antes. Ele se aliaria ao rei da Inglaterra. Os Jomsvikings, em sua essência, eram mercenários, então, se o preço fosse justo, eles lutariam. Thorkel e seus leais Jomsvikings entrariam para o serviço do rei Ethelredo, o Despreparado, e logo lutariam por ele. Em 1013, Sweyn Falkbeard e seu filho Canuto tentariam invadir a Inglaterra com uma grande força. Thorkel e sua força dos Jomsvikings defenderiam a Inglaterra e seu novo aliado, o rei Ethelredo. No entanto, os esforços de Thorkel foram em vão, pois em 1013 a resistência inglesa e dos Jomsvikings havia colapsado, já que Sweyn provou ser um grande general e conquistou todo o país. Thorkel escoltaria pessoalmente Ethelredo em seu exílio na Normandia. No entanto, Sweyn, o brilhante general e novo rei da Inglaterra, teve um reinado curto e morreu em 3 de fevereiro de 1014, tendo o título de rei da Inglaterra por apenas 5 semanas. Ethelredo, o rei exilado, então viu sua oportunidade de recuperar suas terras. Ele navegou para a Inglaterra e reconquistou Londres. Canuto, que era filho de Sweyn Falkbeard, então decidiu se retirar da Inglaterra até abril. O que aconteceu com Thorkel e os vikings de Joms depois disso não está claro, mas ele deixou o serviço de Ethelredo, navegou para a Dinamarca e jurou lealdade ao filho de Sweyn, Canuto. Canuto sabia que Thorkel e os lendários vikings de Joms seriam aliados valiosos e poderosos, muitos deles veteranos de 100 batalhas. Ele até ignorou o fato de que eles haviam lutado contra ele e seu pai, o que mostra que ele conhecia a habilidade militar de Thorkel. A Inglaterra, porém, parecia uma terra diferente. Um príncipe guerreiro havia surgido chamado Edmundo Braço de Ferro. Ele era filho do rei Ethelredo, o Despreparado, e era tudo o que um rei deveria ser: forte, ousado e pronto para lutar e morrer por seu país. Ele inspirava seus homens a segui-lo no campo de batalha, e isso se tornaria um problema para Thorkel e Canuto. Mesmo assim, Thorkel e seus vikings de Joms navegariam até a Inglaterra com a intenção de conquistá-la, assim como o pai de Canuto, Sueno, havia feito alguns anos antes. Nos meses seguintes, enquanto Canuto e Thorkel conquistavam a maior parte da Inglaterra, o rei Ethelredo morreria em abril de 1016, deixando seu filho Edmundo Braço de Ferro encarregado da defesa do país. Logo, o famoso Edmundo Braço de Ferro e Canuto se enfrentariam cara a cara nas colinas de Sherston em 25 de junho. Os exércitos dinamarquês e inglês se enfrentariam. Thorkel, o Alto, convocaria seus vikings de Joms de seus navios avariados e enfrentaria o inimigo na linha de frente para provar sua lealdade a Canuto. A batalha foi feroz, e Thorkel e seus Jomsvikings lutaram com tanta ferocidade que nenhum homem podia enfrentá-los, derrotando todos os ingleses em seu caminho. Mas Edmundo Braço de Ferro, o príncipe guerreiro, também lutaria de forma impressionante, abatendo muitos soldados dinamarqueses e inspirando seus homens a continuar lutando. Canuto e Edmundo viram a quantidade de sangue derramado e mortes e, por fim, encerraram a batalha, e nenhum dos lados venceu naquele dia. Não haveria celebração naquela noite, pois as mortes de ambos os lados eram numerosas demais para contar. Mais tarde, naquele ano, em 16 de outubro de 1016, uma batalha decisiva aconteceria que decidiria o destino da Inglaterra. A Batalha de Ascendon aconteceria em Essex, onde Canuto e Thorkel enfrentariam mais uma vez Edmundo Braço de Ferro. Durante a batalha, tanto os exércitos ingleses quanto os dinamarqueses lutaram bravamente. Mas Edric Strioner, o Ealdorman da Mércia, traiu Edmundo Braço de Ferro e abandonou a batalha, permitindo que os vikings rompessem as linhas inglesas e aniquilassem as forças de Edmundo.
Após a batalha, os vikings e Canuto tinham tanto respeito por Edmundo como guerreiro, que permitiram que ele governasse o Wessex, enquanto Canuto governava o restante do país até a morte de um deles, quando o sobrevivente assumiria o controle da Inglaterra. Thorkel, o senhor dos Jomsvikings, seria nomeado Jarl da Anglia Oriental por sua ajuda e habilidade de combate contra os ingleses. Edmundo Braço de Ferro morreria em breve, deixando Canuto para governar toda a Inglaterra. Ele agora seria conhecido na história como Canuto o Grande. Cerca de 5 anos depois, por razões desconhecidas, Thorkel teve um desentendimento com Canuto e foi banido da Inglaterra. Ele navegaria para a Dinamarca. Por volta de 1023, os dois homens haviam se reconciliado. Canuto, talvez percebendo que o lendário Thorkel era um homem poderoso demais para tê-lo como inimigo. Ele então concedeu a Thorkel o condado da Dinamarca e deu a ele o papel de pai de criação de seu filho Harta-Canuto. Depois disso, Thorkel desaparece completamente da história. O destino dele tem sido muito especulado. A maioria dos historiadores acredita que ele voltou para o castelo dos Jomsvikings em Jomsborg. Thorkel, o Alto, o senhor dos Jomsvikings, sem dúvida viveu uma vida plena, mas foi cheia de guerras, conflitos e derramamento de sangue. Ele esteve em guerra por mais de 30 anos na linha de frente, de 986 a 1016, e nunca caiu em batalha. Ele era evidentemente um líder digno da lendária ordem dos Jomsvikings, e agora foi imortalizado na série de anime Vinland Saga. A história do último Berserker se passa exatamente no final da Era Viking. Muitas lendas sobre os Berserkers Vikings sobreviveram ao longo dos séculos, mas o guerreiro solitário do machado em Stamford Bridge foi o último. Antes de mergulharmos nessa história, precisamos primeiro entender os eventos que levaram à última resistência. O ano é 1066 e a morte do rei Eduardo, o Confessor, desencadeou uma luta pela sucessão, na qual vários pretendentes ao trono da Inglaterra se apresentaram. Esses pretendentes incluíam Haroldo Godwinson, que se tornou um conde poderoso após a morte de seu pai, Godwin de Wessex. Com o rei Eduardo, o Confessor, morrendo sem um herdeiro, coube ao Vitem escolher um rei, e eles escolheram Haroldo Godwinson. Haroldo tinha um irmão chamado Tostig Godwinson, que era o conde da Nortúmbria, mas Tostig teria algumas dificuldades para governar a região. Ele nunca foi popular entre a classe dominante da Nortúmbria. Ele chegou até a assassinar vários membros das famílias dominantes da Nortúmbria e era do sul da Inglaterra, que tinha uma cultura claramente diferente do norte. Por fim, os nobres de York se rebelaram contra o governo de Tostig e mataram todos os seus oficiais e apoiadores. O irmão de Tostig, Haroldo, concordou com as exigências dos rebeldes e Tostig se recusou a aceitar a ordem de Haroldo. Isso levou a um confronto fatídico entre os dois irmãos Godwinson, no qual Tostig acusou Haroldo de iniciar a rebelião. Haroldo precisava manter seu trono, pois Guilherme da Normandia havia declarado abertamente sua intenção de tomar o trono inglês. Então ele exilou seu irmão Tostig, pois precisava garantir que os condes do norte permanecessem leais a ele. Tostig, no entanto, tramou vingança contra seu irmão Haroldo. Tostig entrou em contato com o rei Haroldo Hardrada da Noruega e foi até sua corte. Ele ficou profundamente impressionado com a lenda viva calejada pela batalha que era o rei da Noruega. E ele convenceu um Hardrada pouco entusiasmado, recém-saído de uma longa e inconclusiva guerra com a Dinamarca, a preparar seu exército para conquistar a Inglaterra. Então, em setembro de 1066, Hardrada partiu para a Inglaterra com cerca de 300 dracares. Ele foi reforçado por Tostig, que trouxe soldados e navios, e juntos navegaram pelo rio Ouse em direção à cidade de York. Eles logo chegariam à foz do rio Humber. O exército de Haroldo avançou rapidamente em direção a York, onde foi confrontado pelos condes Edwin e Morcar, do rei da Inglaterra. Isso culminaria na Batalha de Fulford. Os ingleses atacariam primeiro
avançando sobre o exército norueguês antes que ele se posicionasse totalmente. As tropas de Morcar empurrariam Haroldo de volta para o pântano, mas Haroldo trouxe mais de suas tropas do flanco direito para atacar o centro. Mesmo estando em menor número, os invasores vikings forçaram os anglo-saxões a recuar. Enquanto isso, outras forças vikings ainda estavam chegando ao campo de batalha, onde encontraram uma maneira de contornar o grosso da luta. E abriram uma terceira frente contra os anglo-saxões, que agora estavam em menor número e foram superados taticamente. O exército inglês foi derrotado e sofreu pesadas baixas, enquanto as forças vikings perderam menos de 1000 homens. York se rendeu a Haroldo Hardrada e seu exército se retiraria para Stamford Bridge, 7 milhas a leste de York, para esperar a chegada dos reféns. Haroldo Godwinson logo saberia da invasão viking e seguiria para o norte em grande velocidade com o maior número possível de condes, senhores e guerreiros que conseguisse reunir, viajando dia e noite. Ele fez sua jornada de Londres até Yorkshire, que fica a cerca de 320 quilômetros em apenas 4 dias. Isso deu a Haroldo Godwinson o elemento surpresa, já que Hardrada e seu exército viking não faziam ideia de que o rei da Inglaterra estava tão perto. Até o exército viking ver os guerreiros anglo-saxões com os próprios olhos, eles estavam completamente alheios à presença deles. O exército de Haroldo Hardrada não sabia o que os atingira. Pegos completamente de surpresa na manhã do dia 25 de setembro, o exército inglês correu direto morro abaixo em direção às forças inimigas vikings. Muitos deles estavam completamente desavisados e nem sequer tinham colocado suas armaduras. Esse ataque surpresa culminaria na Batalha de Stamford Bridge. Os vikings parecem ter rapidamente formado uma posição defensiva na linha de frente, enquanto a maior parte do exército recuava pela ponte para a margem leste do rio Derwent. Os nórdicos que resistiram e ganharam tempo para os outros foram rapidamente abatidos, mas um homem se destacou entre eles e ficou de guarda na ponte, aguardando a ferocidade das forças inimigas inglesas. Segundo a lenda, um único guerreiro com machado segurou a ponte contra todo o exército inglês para permitir que seus companheiros vikings se reorganizassem e formassem uma parede de escudos. Disse que ele era um berserker viking, tendo passado pelo processo em que abandonou sua humanidade ao se conectar com o mundo selvagem. Esse guerreiro não seria mais um homem comum, mas sim um xamã guerreiro que podia se conectar com o espírito do urso. Dessa forma, o espírito lhe dava sua força e ferocidade, permitindo ao berserker ir além dos limites da humanidade e lutar com uma fúria quase em transe. E foi exatamente isso que ele fez. Como a ponte era estreita, não muitos soldados conseguiam passar, então o berserker podia lutar ao máximo, abraçando sua fúria, habilidade e força e resistência sobrenaturais. Os ingleses avançavam contra o berserker viking apenas para encontrar a morte rapidamente. O nórdico brandia seu grande machado de 2 mãos e o balançava ferozmente, matando todos os homens em seu caminho. Mas à medida que um inglês morria, outro corria sobre seu cadáver e enfrentava o berserker. No final, 40 guerreiros anglo-saxões foram mortos na ponte. Nenhum deles chegou perto de ser páreo para o berserker solitário. Por fim, um corajoso soldado inglês flutuou logo abaixo do guerreiro viking em meio barril e apunhalou o berserker na virilha, fazendo-o cair de joelhos, permitindo que os ingleses matassem o lendário guerreiro. Mas como esse guerreiro sem nome teve força, resistência e vigor para matar 40 guerreiros que vinham todos contra ele? Uma explicação é que ele estava no estado de berserker, incorporando o espírito de um urso. Assumindo sua força e ferocidade, o berserker morreria porque o corpo humano seria levado além de seus limites físicos, em termos de perda de sangue e fadiga. Isso é transmitido em muitas sagas, que mostram que os berserkers herdavam uma imunidade física durante a batalha. Muitos contos dizem que nenhuma arma os feria e que eles não eram prejudicados nem pelo fogo nem pelo ferro.
Isso explica o conceito de imunidade, pois enquanto está no estado berserker, o guerreiro xamã pode receber ferimentos, mas devido à natureza selvagem do espírito que incorporavam, eles não percebiam os ferimentos até saírem do estado berserker. De acordo com a crônica anglo-saxônica, foi isso que aconteceu durante a batalha. Os nórdicos fugiram dos ingleses. Havia um norueguês lá que resistiu ao povo inglês para que eles não pudessem atravessar a ponte nem obter a vitória. Então, o inglês mirou nele com uma lança, mas não adiantou nada. E então veio outro por baixo da ponte e o perfurou gravemente por baixo da cota de malha. Então veio Haroldo, rei dos ingleses, atravessou a ponte e avançou contra ele, fazendo ali uma grande matança dos noruegueses. Este trecho é importante, pois afirma que um inglês mirou nele com uma lança, mas não adiantou nada. Isso pode significar que o berserker viking realmente foi atingido por uma lança, mas devido ao seu frenesi, não teve efeito, e ele simplesmente continuou lutando como se nada tivesse acontecido. No entanto, o guerreiro sem nome caiu e suas forças se prepararam para um ataque. Haroldo Hardrada, tendo mais experiência em guerra do que qualquer outro homem no campo de batalha, se lançou no meio da luta. O veterano de 50 anos segurou sua espada com as duas mãos e, sem armadura, correu em direção ao exército inglês. A morte não passava pela sua cabeça, pois ele já a havia enfrentado muitas vezes antes e lutava sem medo. Mas o destino age de maneiras misteriosas. Haroldo Hardrada, o guerreiro mais experiente presente, foi atingido na garganta por uma flecha e ali, em Stamford Bridge, sangrou até morrer. O irmão de Haroldo, Godwinson Tostig, também foi morto na batalha. E assim chegou ao fim a Era Viking. A Inglaterra não estava mais em perigo de invasões vikings devido à morte do último grande rei viking, Haroldo Hardrada, em solo inglês. A última resistência do berserker solitário entrou para a lenda, deixando os ingleses com a impressão duradoura de que alguns guerreiros vikings podiam enlouquecer e ganhar habilidades sobrenaturais durante a batalha. Infelizmente, o nome do berserker viking se perdeu com o tempo, mas ainda lembramos de seu feito heróico. Se você quiser saber mais sobre os berserkers e os guerreiros Ulfhednar em detalhes, confira meus outros vídeos sobre eles. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um History Profiles.